Começa agora Pessoas de Valor num ritmo super acelerado, porque hoje a pessoa que está aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre vários assuntos, mas principalmente alta performance, porque quando você entra num campo de futebol e é um dos ícones, né, desse esporte, realmente você tem que ter uma performance muito grande. E aí quando você ultrapassa a linha e vai para os bastidores para treinar atletas, para formar atletas e fazer com que um time tenha o melhor desempenho, ou seja, tirar o melhor desempenho de cada uma das estrelas que você lidera, realmente o assunto fica ainda mais interessante. E hoje eu estou com o Maurício Cupertino, que é excelente atleta, jogador, eu sou fã, né? Não tem como falar, falei para ele aqui nos bastidores, acho que um monte de gente, todo mundo já conhece, isso aí eu tenho certeza, né, que todo mundo conhece, mas não conhece esse outro lado, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento humano, gestão de pessoas, que é uma necessidade, uma competência fundamental para quem trabalha na equipe técnica e forma profissionais como jogadores de futebol. Cara, muito obrigado, uma honra estar entrevistando você. Eu tenho oportunidade na vida de entrevistar as pessoas que eu sou fã, então, para mim, o programa já vale a pena por causa disso, quem assiste sabe disso, né? Muito legal. Obrigado por você ter vindo. Obrigado você, Ari, pelo convite, né? É um grande prazer estar participando do teu programa, né? Um programa que é muito bem assistido aqui na Baixada Santista. E estamos aqui para conversar sobre todos os temas aí que você lançar para a gente, principalmente essa questão da gestão, né? Das pessoas que a gente acaba liderando aí, não só no mundo corporativista, como no nosso trabalho aqui no mundo futebol. Perfeito. Existe uma coisa assim que a gente fala em neurociência, que assim, o cérebro aprende pelas experiências. E claro que a gente vê, por exemplo, no jornalismo, tem pessoas que foram boleiros ou jogadores de futebol que hoje são comentaristas. Então, assim, eles estavam dentro do campo, sabiam dos bastidores e de repente comentar, né? E aí está o Neto, que é um exemplo disso, porque tem uma audiência bem forte, tá aí alguns outros. No caso, por exemplo, de um desempenho, de um atleta de alta performance que já tem uma carreira brilhante, como jogador, de repente vai migrar para falar, olha, agora eu vou ser treinador, eu vou liderar uma equipe. A experiência de ter sido atleta, a experiência de estar lá no campo, tendo que cumprir, né, que a gente fala das metas, dos objetivos, por exemplo, e contar o tempo inteiro com alta performance do desempenho dentro de campo, é importante? Você acha que todo técnico tem que ter passado pelo campo, lá pelas 4 linhas, ou isso é um tabu? Não, eu acho que no meu caso foi muito importante, são ciclos que aconteceram na minha vida, né? O ciclo de atleta terminou logo cedo, como todos sabem, o futebol ele não dá vida longa, né? Então a gente acaba se aposentando com 36, 37 anos, e aí eu reiniciei minha carreira em outra função, né? No caso, treinador de futebol. Eu acho que foi muito importante, sim, eu ter sido jogador, porque muitas das minhas decisões agora como treinador passam, às vezes, pela pele do treinador. Então, quando eu vou tomar uma decisão, muitas das coisas que acontecem internamente, né, a gente acaba trazendo um pouco do nossa expertise de ter sido ex-jogador. Não que isso seja o principal, a gente tem vários exemplos aí de ex-jogadores que de repente não deram tanto certo, mas eu acho que no meu caso específico, eu trouxe isso daí como uma bagagem muito grande que me ajuda muito hoje nas tomadas de decisões. A resiliência no futebol é muito importante, né? Assim, a capacidade que a gente tem, por exemplo, de superar, porque às vezes você vem de um jogo, por exemplo, que tem um resultado que é um resultado ruim, e aí no outro jogo você já tem que ter um desempenho máximo tal para fazer com que aquilo lá se torne passado. E aí me vem então essa coisa da resiliência, a inteligência emocional. Um treinador, ele tem que ser um bom psicólogo, tem que ter um suporte emocional muito grande para fazer o time sempre estar levando para frente, olhando para frente. Sem dúvida, Ari. O futebol, ele mexe com a emoção, com as coisas do torcedor, que é irracional, que é uma coisa muito louca. Um dia você está sendo ovacionado, outro dia você perde um jogo, as pessoas te jogam, né, lá para baixo. Enfim, você tem que ter um equilíbrio psicológico muito grande. Nós, como profissionais, sabemos dessa situação, a gente vai ao extremo, né, tanto para cima como para baixo, em fração de dias, de horas. Então eu acho que nesse sentido a gente procura sim estar conversando, estar se orientando com pessoas que são da parte de psicologia, para a gente poder se fortalecer, porque se a gente tiver um momento de fraqueza, às vezes a gente acaba cometendo alguns erros que são vitais para uma carreira de um treinador de futebol. E eu faço um pouco um paralelo, assim, com... A gente poderia comparar, se a gente fosse pensar num campo de futebol, né, e nos bastidores do campo em si, do jogo,
uma série de paralelos que tem do mundo corporativo, do mundo do desenvolvimento pessoal. Tanto que a gente vê alguns técnicos, não só de futebol, mas aí o exemplo do Bernardinho, tem o Joel J que também faz sucesso, que veio da natação e tal. Então, assim, essas experiências de alta performance, por exemplo, no esporte, trazem muitas experiências, por exemplo, para o mundo corporativo. O futebol é um dos esportes, lógico, além de ser super popular, quer dizer, não tem ninguém assim que fale, talvez a pessoa não goste, mas ela já assistiu e acompanha, e aí entende como que é a dinâmica. Comparando, por exemplo, com o mundo corporativo, com o mundo organizacional, muitas vezes tem os papéis, né, que a gente tem, por exemplo, aí as competências, cada um. Você, por exemplo, como treinador, eu sei que você pega lá, de repente, a base para fazer essa seleção, para poder escolher as pessoas que vão se encaixar nos lugares certos do campo, como a gente tem nas organizações, os CEOs, os executivos, que tem que encaixar. Trazendo essa metáfora, né, trazendo essa comparação, esse técnico, ele acaba sendo um CEO de uma grande organização? Sem dúvida, né? Esse organizador de ideias, esse organizador até de pessoas, né? Às vezes tem uma pessoa com potencial incrível. Vamos para o lado agora do jogador. O cara está jogando numa posição, de repente, que você visualiza que ele não é tão bom, mas de repente em outra posição ele se sobressai melhor. Então, esse tipo de recolocação faz parte do líder também, né? O líder tem que ter esse olhar, saber que pulando para o lado corporativista, às vezes uma pessoa que está na recepção é uma baita vendedora, e aí você, com a tua percepção e pela tua expertise do trabalho, você acaba recolocando aquela pessoa que faz um grande papel. E a alta performance é isso, né? Em todos os segmentos. Você citou o Bernardinho, que vai ao extremo, né? Eu acho que realmente, quando você lida com pessoas e lida com alta performance, você tem que estar atento a todos esses feelings que você, como líder, deve ter. E em termos de competências, por exemplo, para ser esse líder, no caso, que competências que você vê que você precisou trabalhar ou que ainda trabalha, né? Porque eu sei que você está em crescimento constante, para poder ter esses resultados realmente lá do topo, né? Porque uma coisa é assim, poxa, o cara é técnico, de repente num time, aí de repente vai alcançando outros times, aí alcança, né, competições que muitas vezes se resolvem pelo lado emocional, né? Porque o emocional é super forte, como a gente falou agora. No caso, que competências que você vê, assim, que você tinha e algumas outras que você teve que trabalhar, por exemplo, para poder hoje estar no espaço? Eu acho que Ari, dentro dessas competências, sem dúvida nenhuma, ser um líder com honestidade com o seu grupo sempre, eu acho que isso aí é muito importante, olho no olho, conversar, o papo reto, como a gente fala, né? Tem a conversa sempre direcionada, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Então, acho que esse envolvimento com o teu grupo tem que ser uma honestidade assim ao extremo, né? Principalmente vindo daqui para os teus comandantes. O conhecimento, lógico, né? O conhecimento da tua área, o conhecimento de tudo que você as tuas ideias, que você vai colocar para o grupo. Eu acho que isso daí é muito importante para que o grupo confie naquilo que você realmente quer propor para eles. Então, isso tudo faz uma situação, uma sinergia entre o grupo e você muito bacana, quando eles percebem que você tem o seu conhecimento, que você tem realmente respostas para tudo aquilo que eles querem ouvir ou saber. Isso é muito importante também dentro do que eu penso em ser um grande líder. E eu acho que a outra é realmente você ter a atitude, né? E coragem de poder colocar sempre para o grupo, expor sempre de uma maneira muito bacana e encorajando, passando confiança, tendo esse tipo de situação, porque o comandado ele quer que o seu líder seja um cara positivo, seja um cara que realmente pense para frente, né? Então tudo isso daí dentro das competências aí eu acho que são importantes para que você atue como um grande líder. Tem uma expressão assim que a gente usa muito assim às vezes em treinamentos, até no mundo corporativo, que tem a ver com essa questão da dinâmica do futebol, que é assim, um bom treinador tem o time na mão, conhecer as características. Como que é essa relação, assim, como que é conhecer o seu time? Por exemplo, às vezes você vai falar, poxa, eu vou ter que tirar esse cara nesse jogo e colocar um outro, e seguramente esse cara não vai ficar feliz, principalmente se for um jogo importante, que tem lá a visibilidade da carreira dele, ou seja, tem a carreira de cada um, e um treinador, como no teu caso, que é um grande treinador, que de repente tem vários jogadores ali que são celebridades também. Como que é gerenciar isso? Como é ter o time na mão? Isso passa por um processo
Às vezes o jogador profissional, no meu caso, que a gente trabalha com jogadores profissionais, ele já vem de um círculo vicioso desde a base, então ele teria que ser corrigido lá na base em relação a esse tipo de comportamento, né? Porque na hora que você tira ele da equipe, ele tem que encarar como um profissionalismo, você achou que ele não estava bem, tirou, colocou um outro profissional que estava ali, e nem sempre a reação dele é uma reação, oh, obrigado, foi legal e tudo, sempre tem alguma coisa para poder questionar ou achar que ele estava bem no jogo. Você tem que saber lidar com isso. Acho que ali no momento do jogo, realmente, as pessoas estão muito de cabeça quente. Se você for retrucar ou for fazer alguma coisa, eu acho que é uma situação que não fica bom para ninguém, mas assim tem que ser conversado. No day after, que a gente chama, né? Quando a gente está no dia seguinte, já com a cabeça mais fria, você tem que chamar a pessoa na sua sala e conversar com ele, explicar o que está acontecendo para que não se repita aquilo. É uma questão de desrespeito ao grupo de trabalho, ao nosso trabalho, e eu acho que isso daí, de uma forma bem legal, bacana, a gente procura expor o atleta, mas internamente, para que não se repita, e os outros profissionais também tenham consciência que a gente está percebendo tudo. E se as opções e se as escolhas que eu fiz durante um jogo ou durante algum treino foram aquelas, tem que ser respeitada como tem que ser as decisões de um líder. Sim. Tem uma coisa também que acho que é legal de trazer assim para as pessoas, porque às vezes assim, né, a gente está falando de futebol, mas eu sempre penso no futebol aqui como uma arena, como um circuito de metáforas, né, de associações com o mundo do dia a dia das pessoas, né. Aí assim, a gente tem as celebridades lá, tem as estrelas de repente que estão lá, por exemplo, poxa, tem o artilheiro que de repente está marcando muito gol, ou o goleiro que salvou uma partida e tal, e aí tem os jogadores, tal, medianos, tal, então cada um tem lá suas determinadas competências, seus destaques numa partida no outro. Paralelo a isso, também tem um super time nos bastidores que vai lá desde a base para fazer aquele jogador de repente dar o máximo dele. Entra, por exemplo, a questão do psicológico, entra o fisioterapeuta, toda uma equipe. Como que é, no teu caso, por exemplo, trabalhar também com a equipe técnica, que são pessoas que muitas vezes não aparecem muito, mas que são super importantes para o teu resultado? Não, isso aí a gente tem que... É um trabalho que você tem que introduzir essa rapaziada todo dentro do teu ciclo, porque faz muita diferença, né? Às vezes o mundo corporativista aqui na loja da Adriana, aqui um exemplo, tem a senhora do cafezinho, que é uma senhora importante, todo mundo gosta dela, né? Todo mundo trata com muito carinho. Se algum funcionário chegar e desrespeitar essa funcionária, com certeza vai ter problema com os outros, né? E no mundo do futebol não é diferente. O massagista, o roupeiro, essas pessoas são muito queridas, são muito respeitadas por todos os jogadores, né? E pela comissão técnica. Então, você incluindo esses profissionais dentro do teu ciclo, né? Com certeza vai facilitar o teu trabalho, porque é o jogador que vê que você se dá bem com o roupeiro, que vê que você tem uma comunicação com o fisioterapeuta, que sabe dos problemas do jogador, porque muitas vezes ele está fazendo o tratamento dele lá e ele conta os problemas dele para o fisioterapeuta, para o roupeiro, e esses caras acabam trazendo para a gente às vezes uma situação que a gente não está entendendo do atleta. Vai explodir lá na frente. Exatamente, né? Então, isso são situações importantes que devem acontecer muito do mundo corporativista, né? E isso daí é uma situação muito bacana. Geralmente, essas pessoas que são as mais a senhorinha que serve o café, a moça que limpa o banheiro. Do que o próprio dono. Exatamente. Perfeito. Gente, eu vou fazer um intervalo rapidinho. A gente volta em 1 minuto aqui na Santa Cecília TV com pessoas de valor, tá bom? Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. Existe um bebê
que é especial. Está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Voltamos com pessoas de valor. Hoje o assunto não é futebol. A gente está aqui com o Copertino, Maurício Copertino, que hoje é treinador, uma pessoa assim, um grande líder, né? Então já tem aí uma carreira no futebol, tanto como jogador. É uma carreira que se aposenta rápido, assim, né? Cedo, por causa dessa questão do desempenho, da parte física, logicamente, mas depois ainda tem esse outro lado bônus, né, que é quando a pessoa realmente está vivendo o futebol e fala assim, agora eu vou para a parte técnica e tudo mais. Mas como o programa trabalha muito com essa questão, não é o Ricardo Martins, né, daqui a pouco passa no domingo, depois do meu programa passa o Domingo Esportivo, aí o Ricardinho vai lá e chuta, bate na mesa, tal. Aqui é mais leve, aqui é tranquilo, a gente faz aqui na de casa, eu tava falando até para ele nos bastidores, a gente faz aqui com a equipe super enxuta para ficar realmente bem intimista, o programa é uma coisa bem mais profunda, né? E aí, assim, a gente traz no caso com o Maurício, essa questão das relações que o futebol e que o esporte como um todo, né? A gente já trouxe aqui Joel, já trouxe outras pessoas que falaram a própria Suzana, que é coach de atletas, tal, que trabalha com um monte de atletas de ponta, né? E que é psicóloga. E a gente sempre faz um paralelo muito bacana com o esporte, e eu sei que você também, como palestrante hoje, fala para um monte de gente também e tem essa representação e também um respeito, né? No meio do esporte e também com os atletas e tudo mais. Essa comparação que eu trago, que é legal para quem está assistindo, porque muitas vezes as pessoas olham, por exemplo, para dentro do campo e aí fala assim, poxa, esse jogador ganha milhões, ou então esse técnico fechou um contrato, como que pode o time pagar milhões para aquela pessoa? Não fazem ideia do preparo que tem que ter para chegar naquele ponto, ou como atleta ou como treinador, né? E assim, a gente tem uma coisa que a gente sempre defende aqui, eu faço treinamentos, né? Essa coisa da organização e da disciplina. Para ser um atleta de ponta, é fundamental a organização e disciplina, né, Maurício? Sem dúvida nenhuma. São dois alicerces importantíssimos, né? Se o profissional que trabalha, seja lá qual for o esporte, não tiver esses dois alicerces, fatalmente ele vai ficar pelo caminho, por mais talento que ele esteja, né? Então eu acho que é uma situação que hoje em dia, dentro das exigências que o mundo exige, que as coisas estão andando aí muito rápidas, né? E se o profissional não se preparar e não tiver organização. E aí, emendando com isso, onde que entra o papel do técnico nisso? Porque eu vejo às vezes as pessoas falando, não, o professor falou tal coisa, tal. O técnico acaba sendo um professor do time mesmo? No caso do futebol, e em todas as áreas, sim, lógico. Porque eu acho que você comandar 30 profissionais, que são 30 atletas num grupo, mais a staff, dá umas 45 pessoas. Se você não tiver organização, se você não tiver uma diretriz do teu trabalho, fatalmente você vai se perder, né? Então isso é muito importante, e as pessoas que estão no futebol contratam o profissional, o treinador de futebol, para que organize tudo isso aí dentro do vestiário. Então, eles falam assim, né? O vestiário é seu, né? Exatamente por causa disso, porque realmente existem muitas coisas que o externo não sabe, mas que acontece lá dentro e que realmente fica lá dentro, né? É igual Las Vegas, né, cara? Então, então a gente tem esse tipo de preocupação, sim, mas a gente se preparou muito para que as coisas, quando a gente esteja no trabalho, funcionem da melhor maneira possível. Agora, quando a seleção ou o teu time ganha um jogo e aí teve lá um Neymar que marcou um golaço, ou quando o Baggio perdeu aquele pênalti e a gente foi tetracampeão,
muitas vezes tem aquela coisa da personificação do atleta que está ali, né? Esse atleta ganhou aquela partida tal, e aí esquecem o treinador, esquecem do preparo, né, de tudo que foi realizado. Porém, quando o time é desclassificado, normalmente o técnico é o primeiro a levar porrada. Isso é uma cultura do futebol ou ainda é uma distorção do que acontece em relação à liderança? Por que cargas d'água toda vez que as coisas não vão bem, a culpa é do treinador? E quando vão bem, vão pedir autógrafo pro artilheiro. Eu acho que em relação a isso daí, realmente é uma questão de cultura aqui no Brasil, né? Acho que acontece no mundo inteiro, né? Geralmente o atleta, seja lá qual for o esporte, especificamente no futebol, quando faz um gol decisivo ou decide um jogo, realmente o foco do negócio vai para ele, né? E eu acredito que a maioria dos treinadores não tem nenhum problema em relação a isso, porque ele sabe que no interno as ideias do jogo, tudo, as organização. Então, isso tudo foi uma questão realmente pessoal que ele conseguiu transpor para o grupo. Então, a satisfação dele é ver que o trabalho que ele idealizou, que ele colocou em prática junto com os profissionais que trabalham junto com ele, aquilo ali saiu do papel e foi para o campo. Se o jogador decidiu pelo talento dele, ou se o outro defendeu, o goleiro defendeu um pênalti, foi porque todo mundo trabalhou em conjunto. Então, acho que isso é uma ideia bacana que nós, no esporte, levamos muito a sério, né? Quando um ganha, todos ganham. O sucesso de um é o sucesso de todos. Para mim, assim, o futebol, em relação ao esporte coletivo, né, assim, traz muito aprendizado para mim quando eu falo. Eu dou aula, por exemplo, MBA e gestão de pessoas. Aí, assim, a gente traz o universo do futebol para dentro da sala de aula em muitos casos, porque, por exemplo, você pode ter uma grande estrela, como já aconteceu, de um jogador daqui no Brasil estava brilhando, e aí ele vai para um time lá fora e, de repente, assim, cadê aquele jogador? Ele desaparece. Aí o jogador está super bem no time, aí vai para a seleção brasileira, aí desaparece. E aí entra um pouco o que foi planejado pelo treinador, pela equipe técnica. Muitas vezes a gente vê por um treinador que saiu de um time, leva alguns jogadores ou leva a equipe técnica. Efetivamente, a gente tem que pensar que é um esporte coletivo, como numa organização, uma empresa não é feita de uma só pessoa. Por mais que tenha um goleador naquele time, aquele time, se não tiver alguém que passe a bola, ou não tiver alguém que pegou a bola lá de trás e conseguiu levar para o meio campo e conseguir fazer as boas jogadas, efetivamente aquele cara não vai marcar gol nenhum, né? Exatamente isso. E a grande estrela, esse é o papel do líder, é você fazer a grande estrela perceber que quando ele depende dos profissionais que estão jogando do lado dele, o sucesso dele vai ser muito melhor, porque ele não vai fazer nada sozinho. Então, quando você consegue convencer esse cara, que é um expoente, que é um cara, no caso, no basquetebol americano, outro dia eu estava lendo um livro do Phil Jackson, falando sobre o Michael Jordan. Quando ele chegou no time do Chicago Bulls, o Michael Jordan achava que só ele iria resolver, e ele só ganhava partidas. Na hora que ele teve essa consciência de que ele precisaria do Scott Pippen, que ele precisaria ele começou a perceber que esses caras que eram os coadjuvantes da equipe, mas que iam fortalecer muito a parte individual dele, ele foi 6 vezes campeão da NBA. Então, essa situação muitas vezes acontece sim no campo de futebol com as proporções menores, mas acontece muito isso daí. Até porque muitas vezes a gente vê a artilharia de um campeonato, não significa necessariamente que o time vai ser o campeão. Porque aí tem um lance do coletivo, né? Tem isso. Às vezes a regularidade, a gente viu mesmo no Santos aqui, muitas vezes você tinha, por exemplo, os meninos da vila, que não era o menino, né? Não tinha só uma pessoa, então assim, você tinha uma equipe, um time que de repente o conjunto fazia aquele resultado, mesmo tendo 1 ou 2 artilheiros, né? Sem dúvida, isso acontece. A gente sabe que sempre num grupo, como se fala, um grupo de futebol, tem 1 ou 2 muito bons jogadores expoentes. Só que quando falava os meninos da vila, né, era uma forma bacana de valorizar todos, né? E a gente sabia, e quem trabalhou ali sabe que existiam diferenças entre jogadores, lógico, como existem diferenças entre funcionários, todo mundo sabe disso, mas que sejam todos tratados da mesma maneira, de um mesmo nível de informação, de um mesmo tratamento. Então, isso são coisas que realmente o líder tem que perceber e tem que implantar dentro da sua
da sua cultura de trabalho. No programa a gente sempre fala que tem a pergunta de $1 milhão, né? Que é aquela coisa assim, tipo, vamos lá entregar o segredo do jogo. Claro, não vou falar muito de futebol para não entregar nenhum segredo para o time adversário, mas até porque você não, no dia que você estiver no Santos, aí né, a gente conversa nos bastidores. Mas assim, efetivamente, um treinador, ele trabalha, como você falou, né, com algumas pessoas que são realmente artilheiros e a base, né? No caso aí, trazendo para esse mundo, qual a dica que você daria, por exemplo, para gestores que hoje estão, por exemplo, treinando, né, no mundo corporativo ou não, e que de repente tem lá um ou outro artilheiro e tem outros que não são, para não desanimar os que não são e não isolar esse artilheiro do grupo? Não, eu acho que é um baita desafio, né, para quem está liderando esse grupo, mas eu acho que as pessoas sentem que realmente quando tem uma pessoa diferente dentro de um trabalho e o líder tratando todos da mesma maneira, mas mesmo ele sabendo que aquela pessoa é uma pessoa diferente, que é fora da curva, e o grupo percebendo isso, naturalmente a capacidade daquele profissional vai aparecer, os outros vão entender e as coisas vão fluir da melhor maneira possível. Acho que o grupo não entende quando você começa a ter diferenciação dentro do trabalho. Aí você trata ela de um jeito, a outra pessoa de outro. Eu acho que isso não é legal, né, quando você fala em trabalho em grupo. Então, se o líder tiver essa capacidade de conduzir e saber respeitar a todos de uma mesma maneira, sabendo que aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher é diferente, eu acho que isso daí vai ficar bem bacana. E para fechar, que a gente está aqui hoje com o Maurício Cupertino falando de futebol, mas não, né? Só que não. Como fazer para evitar situações como aquela que quando um jogador é sacado do time, está lá a cobertura, transmissão, um grande campeonato super importante, o jogador sai lá xingando o técnico, tal, ou seja, mostrar diferenças, mostrar essa coisa, como não chegar nisso, né? Porque às vezes eu vejo pessoas que estão lá na empresa e de repente parece que são os donos da empresa, quer dizer, a pessoa lá é o artilheiro, pode até ser um artilheiro, mas acaba se sentindo dono do time e fala, não, você não vai me sacar, né? Eu sei mais do que você, né? Como lidar com isso? Ou como não chegar nessa situação? Ari, eu vi uma coisa agora no Campeonato Paulista, né, de um treinador, que o jogador saiu bravo. Eu achei aquilo espetacular, né? O jogador saiu bravo, ele substituiu, saiu chutando lá a garrafinha de água e tudo. O treinador manteve a categoria dele, né? Foi para a entrevista coletiva, o time dele ganhou. Tá. Quando chegou na entrevista coletiva, foi perguntado, pô, fulano de tal, saiu bravo com você na hora da substituição. Ele falou assim, olha, ele deve ter saído, ele ficou muito chateado mesmo com a atuação dele, né? E por isso que ele saiu muito bravo, mas a gente vai conversar com ele, vai procurar recuperá-lo. Quer dizer, ele... A responsabilidade é dele, né? E ele levou aquilo de um lado tão assim, que o jogador parou de fazer isso. Eu percebi depois nos outros jogos. Então, eu acho que dentro de um trabalho, o líder ele tem que procurar manter o equilíbrio. E nessas horas é muito importante você ter um equilíbrio, porque se você for, de repente, ou responder, ou fazer algum tipo... Lógico que a vontade, às vezes, né, é de pegar a pessoa e falar, pô, meu... principalmente no futebol, que é uma linguagem muito bruta, né? Não é como a educação tão como eu estou falando aqui, né? Mas na maioria das vezes eu vejo que a melhor solução é você manter o equilíbrio, não deixar que isso aconteça com conversas antecedentes, falando sobre essa situação, mas se acontecer, você procurar tentar tirar da melhor maneira possível e, como eu te disse numa resposta anterior, procurar conversar com o atleta no day after. Chegar com ele, bater um papo, falar, pô, essa maneira não é legal, não é assim que eu gosto, o grupo se sentiu muito desrespeitado, enfim, para que ele entenda que um trabalho em grupo, as situações individuais dele vão ser muito melhores. Aí olha só, a gente está falando de liderança, essas coisas todas, e eu vou puxar aqui um presente que eu ganhei hoje aqui, que eu vou depois dar um close lá na edição, que é uma caneca do pessoal da terceira idade da Unisanta, né? Então estava dando aula esse início de semestre, falando de inteligência emocional para pessoas que já tiveram aí já uma jornada, né, profissional, já fizeram um monte de coisas. E aí ganhei esse presente aqui, que fico muito lisonjeado, mandar um abraço pro pessoal da terceira idade. E eu não poderia encerrar o programa de hoje, que está aqui um cara que é super atleta, super treinador, sem fazer uma provocação para o programa que vem na sequência, né? Você que está assistindo o programa domingo à noite na Santa
Cília TV, sabe que logo na sequência vem quem? Ricardinho Martins. Hoje você vai bater na mesa porque eu furei teu olho, chapa. Me ajuda a te ajudar. Um abração, fica com a programação da Santa Cília TV. Maurício Copertino, muito obrigado pela tua presença e um abraço para vocês.